Quando você soltar o ar, sente os isquios tocando a cadeira, o chão. E vai respirando bem profundo, soltando o ar bem devagar. Quando você exala, os seus ombros relaxam. Você libera a tensão do rosto, dos músculos das costas. Que você possa encontrar nessa noite um espaço de amorosidade por você mesmo. Então, vai inspirando bem profundo. E a partir dessa concentração inicial, você respira com teu coração. Medite nessa percepção do amor por você. De ir além das suas formas mentais, de ideias, de tendências, do que você acha que é bom, ruim, certo e errado. Apenas olha para a paz e para o amor em teu coração. E respire a partir desse coração. Visualize que você está em frente a uma porta. E a cada nova exalação, eu quero que você abra a porta com coragem. E abre a próxima porta. Abre a próxima porta. E veja que há uma outra porta. Abre essa outra porta. Abre mais uma porta. A penúltima porta você vai abrir. E você chega na última porta. Ela é um pouco mais estreita. Tem um desenho lindo. E ao entrar, você acessa o teu coração cósmico. A tua fonte de luz, seu espaço de leveza, suavidade, a recordação e a certeza da luz que é você. Escute essa afirmação dentro desse templo, que eu aprenda a me ver com olhos de compreensão e amor, que eu aprenda a ver tudo com olhos de compreensão e amor, que eu aprenda a ver o outro com olhos de compreensão e amor, que eu aprenda a ver todas as coisas com olhos de compreensão e amor, que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes de alegria e felicidade em mim, e que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes de alegria e felicidade no outro, que eu seja capaz de reconhecer as felicidades, de reconhecer e tocar essas sementes de alegria e felicidade naqueles também. Que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes de alegria e felicidade em todos à minha volta. No que está perto, no que está distante e em todos. Que eu aprenda a identificar a compreensão e as causas da raiva, da ansiedade, da desilusão em mim. Que eu aprenda a identificar e a compreender as causas de raiva, ansiedade, desilusão no outro. Que eu aprenda a identificar e compreender as causas da raiva, ansiedade e desilusão naqueles. Que eu aprenda a identificar e a compreender as causas de raiva, ânsia e desilusão em todos os seres. Para que então
eu esteja na paz e eu reine a paz, para que eu aprenda a me ver com os olhos de primeira vez, para que eu aprenda a viver com olhos de amor. Inspira profundo. Solta o ar. Traz as mãos à frente do peito e aqueça fortemente, fazendo um fogo entre elas. Sente que teu corpo retorna, mas não há porta mais para abrir e fechar. Esse é o teu lugar ideal. É o teu coração. Pouse as suas mãos sobre o teu rosto, para que todos os seus sentidos, ver, sentir, ouvir, falar, possam se render e voltar à luz da sua verdadeira essência. Traz as mãos à frente do peito e aqueça de novo. E pouse as suas mãos em qualquer parte do seu corpo que você acha que precisa nesse momento. Whatever I have, you have given to me, and I dedicate it all to you. Inspira mais uma vez. Solta o ar. Abrindo os olhos. Muito bom. Ótima noite. Vamos seguir. Você sabe que agora as meninas estão aqui perguntando, é às 20h30? Eu entrei adiantada? Não, né? Entrei no horário, né, gente? Entrei no horário, né? Me deu até um boot, assim. Ai, meu Deus, será que eu entrei antes? Comecei antes. Bom, tá bom, acho que elas entram aqui. Eu quero começar trazendo uma história, tá? A gente tá na parte do livro falando do ego, tá bom? A gente tá lendo O Despertar de uma Nova Consciência, tá? Só para você saber aí. Esse livro tem em PDF, eu vi. Se alguém não tiver comprado e quiser, eu posso mandar em PDF. Eu vi que esse livro tem em PDF. Então, eu tô na página que a gente está falando sobre o ego, e eu tô na página 79, que é a interpretação de papéis, as muitas faces do ego, tá? Então, eu vou começar com uma história, tá? Um dia Buda estava sentado. Um dia Buda estava sentado na floresta com alguns dos seus monges. Eles tinham achado de voltar, eles tinham acabado de voltar de ronda, de mendicância e estavam prontos para almoçar juntos em plena atenção. Um agricultor passou, aparentemente perturbado, e perguntou ao Buda: monges, vocês viram algumas vacas passando por aqui? Que vacas? Buda respondeu. Bem, disse o homem, eu tenho 4 vacas, mas hoje de manhã, não sei por quê, todas elas fugiram. Eu também tenho 2 hectares de gergelim, e esse ano os insetos comeram toda a safra,
Perdi tudo, minha colheita e minhas vacas agora. Estou sentindo vontade de me matar. Buda disse, querido amigo, estou sentindo... Desculpa, Buda, ele disse, querido amigo, estivemos sentados aqui há quase 1 hora e não vimos vacas nenhuma passando por aqui por perto. Talvez você possa ir olhar em outra direção. Depois que o agricultor foi embora, Buda olhou para os seus amigos e sorriu conscientemente. Queridos amigos, vocês têm muita sorte, disse ele. Vocês não têm vaca nenhuma para perder. Eu achei essa história, a Aline deu risada, eu também, Aline, achei essa história muito boa. Porque se a gente não tem nada para perder, a gente não tem por que sofrer. E aí me recordo da passagem de Jesus dizendo para os discípulos, quando eu pedi para vocês irem em outras cidades, e a Claudinha está aqui, alguém pode responder para mim? Eu passei o link para ela, vê se só ela precisa de o ID e a senha para mim, por favor, para eu não perder meu raciocínio. Desculpa. Aí, quando Jesus diz assim, ó, eu mandei vocês irem para outras cidades e faltou para vocês um abrigo? Não. Faltou o que comer? Não. Mas a gente sempre tem um medo que alguma coisa vai faltar, então a gente precisa possuir muitas coisas, né? Me dei conta que eu estou lotada de livro aqui atrás. Meu Deus, o apego do caramba, né? Isso, essa história, eu apegada Ô, a Lu, isso. dá licença só um pouquinho. A Cláudia Lógico. falou que o dela não entra no link que você deu, não sei por quê. Deixa eu passar o ID e a senha, deixa eu parar de falar, Tá. peraí. Então, essa história, ela tem muito a ver com a interpretação e os papéis e muitas faces do ego. É muito profundo falar sobre o ego. Você percebe que ele passa bastante parte do início do livro falando sobre isso. As muitas faces do ego, as interpretações do ego. Então, eu quero primeiro começar trazendo uma frase muito comum indiana. Os indianos dizem assim, que o ego, ele é um bom patrão e um péssimo... Desculpa, que o ego é um péssimo patrão e um bom empregado. O ego é um bom empregado e um péssimo patrão. É isso, ao contrário. Por quê? Porque se eu coloco o ego a serviço da minha vida, eu não tenho como tirar o ego, eliminar, e nem é sobre isso. Mas quando eu coloco o ego a estar à frente e ao meu serviço, eu vou estar o tempo todo criando cada vez mais personas, personagens e estrutura do qual o ego não consegue sair. Então, no primeiro parágrafo, ele está dizendo assim, ó. Lu, dá licença de novo. Não entrou? A Cláudia está perguntando se ela está aparecendo aí. Não. Ixi, vou falar com ela. Tá. Não está aparecendo aqui, não. Que simbólico, né? Vamos olhar. Até agora não, deve estar pensando lá o computador, quando aparecer aqui. Então, no início, a primeira frase da página 79 está dizendo o seguinte, ó. Um ego que quer alguma coisa do outro é que ego não deseja... O ego que quer alguma coisa do outro não é uma verdade, né? É que o ego não deseja isso. Em geral, ele representa um tipo de papel para satisfazer as suas necessidades. Então, que podem ser ganhos materiais, sensações de poder, de superioridade, de ser especial, além de um sentimento de gratificação, seja física ou psicológica, tá? Então, o ego aqui, o ego aqui, desculpa, eu estava olhando a Cláudia. Que pena, não conseguiu abrir. Então, assim, o ego aqui, ele é uma estrutura psicológica que deseja ser gratificado, seja em vários âmbitos. Quero ser amado, quero ser reconhecido, quero ser aceito, quero pertencer àquilo.
Aí eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de uma estrutura de ego que se transformou em patologia. Tô pensando se eu conto, porque é a única história que tá me vindo agora, ela é bem trágica, mas vou contar. Mas é a única que tá me vindo agora, não vem nenhum outro. Quando a gente pensa num ego que se transformou em patológico, que foi além, a gente pode pensar na síndrome do que Freud fala de Édipo. É quando o ego quer possuir tanto o filho e o filho quer possuir tanto a mãe que eles acabam criando uma patologia. Vocês já devem ter ouvido casos de mães que transam com filhos. Não? Nunca? Nunca ouviram isso? É chocante, né? Mas sim, acontece. O Décio, eu não tô te ouvindo. Eu já vi, conheço a irmã de uma mulher que ela teve com o pai, que aí é aquele outro, né, que você Mas tem. mas É a aí mesma coisa? é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Né? Só que aí, em vez de ser a figura feminina, você tá falando da figura masculina, né? Uhum. E a história é bem emblemática, porque é, ele conta em terapia que ele não vai para terapia porque ele está com um problema que ele está fazendo amor com a mãe. Ele vai para terapia porque ele está muito cansado, que ele faz tanto com a mãe que a noiva, ele não dá conta da noiva. Ele não entende a problemática, entende? Esse é o ego patologicamente que virou patologia. Eu quero tanto possuir que crio patologia. É quando a gente pensa assim, ó, uma criança sem estrutura, uma criança sem rigidez, a gente tem que achar o equilíbrio entre rigidez e soltura, né? E deixar livre. Há um equilíbrio. Se eu sou só rígido, essa criança precisa de uma estrutura, e o que dá estrutura é a firmeza. Isso pode, isso não pode, né? Se eu exagero aqui, eu começo a ativar o meu ego e patologicamente eu vou criar uma criança narcisista. Percebe? Então, o ego, ele não é ruim, mas quando eu coloco muito atenção e já tem uma certa um distúrbio, pronto, eu crio uma patologia a partir disso. Então, a estrutura do ego aqui, e ele diz assim, que o ego, ele necessita satisfazer-se. Então, é ganhos materiais, sensações de poder, de superioridade, de ser especial, além de sentimentos de gratificação física e psicológico. Percebe? Consciências Aí eu coloco aqui, em geral, as pessoas não têm consciência dos papéis que representam. Então, a coisa para você entender você lembra que a gente fez as cartas de Cristo lá atrás? E aí eu dei quais são as estruturas do seu ego. Então, isso é um bom exercício para vocês fazerem, que é vocês colocarem qual é a estrutura do ego para você. Eu sou vítima, o algoz, coloca várias, e aí você acha o oposto e começa a praticar o oposto. Não porque você quer rechaçar o ego, mas porque você precisa sujeitar ele ao céu. Então, quando Eckhart Tolle vai colocar aqui, numa frase abaixo, como não sabe que a origem de toda energia está dentro da pessoa, ela a procura externamente. Porém, sua busca não é pela atenção sem forma, a presença, e sim pela atenção numa forma, como reconhecimento, elogio, admiração. Só que esse é o grande erro nosso, né? E quando eu falo isso, nosso, porque todos nós temos o nosso ego. A gente precisa só identificar como ele trabalha, né? Essa aula eu quero fazer vocês entenderem como o ego de vocês funciona e como eu identifico ele e como eu ajo a partir dessa identificação. Então, meus amores, quando ele diz assim, ó, porém sua busca não é pela atenção sem forma, a presença. Porque se eu medito, se eu
estudo, se eu busco autoconhecimento, eu tenho que levar tudo isso a esse espaço sem forma, a esse espaço de presença. Agora, pode acontecer. A gente que é do mundo mais do holístico, do holos que aponta para cima, a gente vê muito isso. O que que é? A Cláudia falava isso para mim, né? A Cláudia, ela, deixa eu abrir aqui, Claudinha, tô com você. A Cláudia falava isso para mim quando ela era minha aluna de yoga e ela recebeu um convite para gerenciar o Yoga Flow. E eu só tô falando isso e se me perdoa, tá? E aí a gente ficou muito feliz, eu e ela. Passou um tempo, ai meu Deus, aquela felicidade foi por água abaixo. Por quê? Porque a estrutura do ego lá era tão forte que não era, ela pensou, ai que delícia, eu vou trabalhar no espaço de yoga, e ao mesmo tempo ela se viu num lugar que era muito difícil. Esses lugares do holos que aponta para cima, muitas vezes usa a espiritualidade, o caminho da realização, o caminho da meditação como autocentramento. Eu sei mais do que você, que eu faço aquilo, porque eu sei. E se humildar nesses espaços é muito difícil, né? Entender que a Dani está bem na minha frente, na minha tela, balançando a cabeça, e eu pensar assim, que ela fez curso de formação de yoga comigo, mas ela já tinha feito outra formação. Eu tenho muita coisa também para aprender com ela. Quantas vezes eu vejo, às vezes, vídeo dela dando aula, putz, olha que legal isso, onde ela foi e tal. E eu acho que a gente precisa aprender sobre humildade, que é diferente de se humilhar. A gente coloca isso tudo no mesmo lugar. A gente acha que a gente validar o outro, a gente não está se validando, isso não é uma verdade, né? Então, a presença, buscar a presença é o caminho da certeza, porque enquanto eu estiver buscando as formas, validação, um tique ali, eu estou ainda estruturando o ego. E tá tudo bem, eu não quero que vocês saiam daqui dizendo, ai meu Deus, que difícil isso. Não, é só você não se criticar e dizer, nossa, olha eu querendo aqui uma validação, é o meu ego precisando disso. O que que eu faço para sair desse lugar? Eu começo a trazer perguntas importantes para minha mente, para ela entender que está tudo bem, né? Então, a estrutura do ego, vista por Eckhart Tolle, ele coloca aqui atrás três caracteres importantes, deixa eu ver, na próxima página, na página 80, ele vai colocar vilão, vítima e amante. Se a gente fosse olhar para Jung, a gente ia pensar naqueles arquétipos naquelas facetas que ele coloca, né, da identificação do ser, né? Aqui ele traz três: o vilão, a vítima e o amante. Então, não, o ego não é dividido nisso, né? E o ego é um conjunto de padrões e pensamentos e comportamentos do nosso inconsciente que vão gerar e que geram sofrimento. Mas nem sempre a gente pensa, nem sempre a gente se dá conta que está sofrendo por isso. Por isso, a meditação, a atenção plena, estar consciente em todas as ações. Então, se eu pego um chá para tomar, eu quero estar consciente no sabor do chá, porque senão eu termino o chá e não sei nem que sabor que era. Nossa, eu fiz chá do quê? Não lembro que chá que era que eu peguei, porque eu não estava consciente naquilo. Então, a grande oportunidade é estarmos conscientes em todas as nossas ações. Então, o ego nessa estrutura que ele traz aqui, o ego para ele é um falso eu, sabe? A gente acha que é professora, a gente acha que é um falso ego quando você está no lugar de professor e alguém valida muito você. Nossa, como você... E aí você faz o quê com o seu ego? Sou eu mesmo. Aí, você entende? Eu não estou dizendo que você não tem que negar o seu lugar,
né, de professor, não é isso, ou seu lugar de fisioterapeuta, ou seu lugar de empreendedora, o que quer que você esteja aí nos seus papéis. Mas você precisa entender quando o teu ego gosta de fazer isso aqui, ó, de inflamar quando alguém fala. E eu sempre gosto de falar uma frase que não é só para o outro, é para mim também, para que meu ego, eu faça assim com o meu ego. Opa, lindão, aqui não. Como é que eu faço com ele? Quando vamos imaginar que a Débora vira para mim e diz assim: Nossa, Lu, você é uma pessoa muito especial, você tem uma paz, sei lá, o que ela me elogie. E eu sempre digo para ela: Dé, se você fala isso para mim, se você reconhece em mim isso, é porque isso está em você. Eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho. E quando eu digo isso, eu ponho o meu ego lá no lugarzinho dele e dou para ela a importância daquilo que ela é. Essa é uma maneira da gente poder ir ajustando o nosso ego, tá bem? Então, quando ele fala aqui da vítima, do vilão e do amante, é para a gente poder olhar os personagens, os papéis que o ego assume em suas histórias, né? Se a gente pensasse em Jung, ele ia dizer... Ai, gente, me fugiu quais são. Tô com o livro aqui embaixo, mas não vou pegar. O amante, aí ele vai pro peregrino, aí ele vai para a criança ferida, aí, enfim, né? Ele tem o Jung fez isso de forma muito bonita, né? Então, o que eu quero? Que você identifique. Faz uma identificação com a mente. O ego, ele se define por essa narrativa mental, por sentimentos que vão surgindo dessa narrativa. Então, se você escuta lá. Ontem eu falei sobre crenças, né? E aí a gente estava falando sobre crenças ontem, e aí eu falei assim, que as crenças, elas surgem, as primeiras crenças surgem lá na infância, né? Alguém dizendo, você não é tão inteligente assim. E você começa a entender isso. Você é um receptáculo. Você recebe isso e começa a estruturar o teu ego a partir disso e você começa a crer isso. E essa narrativa mental vai te dando sentimentos. E você entende que eu não sou mesmo inteligente, eu não passei na USP. Mas aí você passa numa baita faculdade boa, mas naquela eu não passei. Então, às vezes, você é muito inteligente, mas você foi acreditando nessa narrativa, estruturando o teu ego, trazendo sentimentos, sensações e percepções e criando uma identidade. E essa identidade é a identidade que você se apresenta no mundo. Por isso é importante você sempre fazer uma autoanálise, né? Então, a busca por validação, por exemplo, é um ponto que o ego sempre estrutura. Em todos as facetas como que o ego se apresenta, ele sempre está querendo uma validação. O ego, ele quer reconhecimento. Então, pensa nisso, assim, o quanto dentro você como filha queria reconhecimento dos seus pais. É normal. E aí, veja se você repete isso de novo. Eu quero validação do meu marido, eu quero validação da sociedade, eu quero ser validada pelo meu grupo de trabalho, eu quero... Observa como você vem criando essa dependência à validação, é assim que a gente chama. E a dependência de validação cria sofrimento, porque sempre, 100% das vezes, mesmo que você está numa multinacional e validar você aumentando de salário, colocando você num cargo alto, isso não dura. Essa sensação não dura. Então, isso é uma ilusão. Então, a validação é sempre negada. Você nunca vai suprir essa necessidade. Mesmo que minha mãe tenha negligenciado minha educação e depois, sei lá, ela estava desencarnando e diz, olha, eu sinto muito pelo que eu fiz, ainda assim não supre a necessidade.
Você sempre vai buscar validação. Então, esse não é o lugar, a validação nunca é o lugar de aquietar o ego, tá bem? Um outro ponto que eu anotei aqui na minha cola é sobre padrões inconscientes. Então, o ego, ele opera muito em coisas que estão, sabe, subentendidas ou que estão de forma inconsciente, repetindo às vezes padrões de pensamentos e comportamentos que vão gerar sofrimento. Olhem para você, o que você repete? Quais são os padrões que você repete que você nem percebe e que dá estrutura para que você não mude? O ego, ele é uma construção muito ilusória. Eu gosto do exemplo, a estrutura do ego como um exemplo importante. Quando você vê um elefante pequenininho, eles colocam preso numa pequena corrente e uma estaca no chão. Aquele elefante vai crescendo e ele continua amarrado pela mesma estaca, pela mesma corrente. E ele acredita que ele não pode sair dali. Esse é uma visão que dá para vocês entenderem um pouco. Eu preciso entender a minha força. Lembra do que ele fala aqui, ó? A própria presença. Se eu for a atenção, a minha presença, eu sei a minha força. É só eu levantar a perna e tirar essa estaca daqui. Mas eu preciso pensar diferente. Pensar diferente é acreditar que eu sou capaz. Porque alguém me disse que aquela corrente aprisionada faz com que eu não saia. Então, sair do papel da vítima, que se identifica com a dor, olha o que fizeram comigo, como me aprisionaram, olha o que eu passei, olha tudo que eu sofri. Eu falo que na psicologia transpessoal, o meu professor dizia uma coisa e eu não conseguia entender, porque eu não trabalhava ainda na área, né? Então, eu não conseguia entender o que ele dizia. Eu só fui entender isso quando eu comecei a trabalhar e eu tive que encarar um paciente assim, que é a vítima. Ele dizia assim, a vítima é a pior estrutura para você trabalhar. É pior que o depressivo, é pior que o psicopata, a pior estrutura. Porque ele acredita tanto que ele é vítima, que nada que você mostre para ele quebre esse padrão. É muitos anos de terapia e muito devagar, porque alguém que tem a estrutura da vitimização, você não pode sair quebrando. Você tem que ir muito devagar, porque senão você destrói a pessoa, né? Você ao invés de ajudar, você destrói ela. Então, o ego, ele gosta de se identificar com a dor e com o sofrimento. Então, vamos pensar que você nem tem o caractere da vítima, tá? Peraí. Se eu estiver falando muito, vocês me cortam e falam, tá bom? Vamos pensar que você nem tem essa coisa da vitimização. Mas vamos pensar em Jung que o consciente coletivo da nossa estrutura é olhar para o sofrimento. Eu quero sempre olhar para o sofrimento. E eu quero que todo mundo esteja aprisionado no sofrimento. Por isso que eu gosto da transpessoal, não é porque eu fiz, porque a transpessoal ela tem uma frase que eu amo, que é dizer, vamos olhar para o que vai bem numa situação que vai mal. Que é, eu sempre tenho que olhar para coisas boas, eu não posso só ficar olhando para o que vai ruim. Porque quanto mais eu olho para o que vai ruim, mais eu dou força para aquele indivíduo. Então, vamos olhar para o que vai bem, eu entendo, isso está muito ruim. Mas hoje vamos olhar para isso aqui, olha quanta coisa boa, me fala mais sobre isso. Lembra que Jung, no final da vida, quando ele ia atender um paciente, eu acho isso tão bonito, né? Porque ele já era um cara, não é o que é hoje, eu acho que a gente validou muito mais Jung depois que ele morreu, mas ele já era um cara muito renomado, e ainda assim atendia. Mas sabe como ele atendia? Ele atendia fazendo a rotina dele. Ele tinha horário para tudo. O horário para remar, o horário para cuidar das plantas, o horário para tomar um chá, ele tinha horário para tudo. E se o paciente marcava naquele horário,
A terapia, o paciente tinha que caminhar com ele, mexer na planta. E isso é muito bonito, porque eu vou trazer uma situação muito difícil, mas ele está colocando subjetivamente um símbolo naquilo. Ah, será que vocês entenderam isso? Ou eu que sou muito emocionada, fico, que coisa mais linda esse símbolo, né? Então a gente precisa olhar. Quando ele fala aqui do vilão, ele vai dar a interpretação, o vilão, ele tem uma problemática do ego que ele está sempre na raiva e na agressão. E a raiva aqui eu gosto de olhar como budismo, que é a raiva fria e a raiva quente. Tem gente que não explode, mas tem gente que implode. A pessoa que tá tudo bem, a gente tem uma dessas raivas, não dá para a gente sair disso, tá bom? A gente pode não ficar querendo buscando vingança. Pode ser que você não tenha esse lugar de eu quero sempre buscar vingança, tá? Mas você tem uma raiva. É importante identificar a raiva. Que raiva você é? Eu sou raiva quente ou sou raiva fria, né? Então é importante olhar para isso. O terceiro que ele põe aqui, que é o amante, é o ego que busca a felicidade e a realização através de outra pessoa. Então pensa naquela mãe que passou a vida cuidando dos filhos e que esse era o objetivo dela, cuidar das crianças. Mas aí as crianças crescem. Só que aí o ego dela começa a estruturar, porque aí os filhos saem e ela começa a querer se realizar através da realização dos filhos. E aí ela vai sempre tendo medo da perda daquelas criaturas. Então, o que ela faz? Ela o tempo todo tem que trazer os filhos para perto. O filho está casado, mas ela está lá. Oi, filho! Aqueles memes que aparece o filho anunciando que está grávida e a mãe que sai correndo para abraçar o filho, sabe aquela história? O filho está casando e a mãe não quer soltar a mão do filho no altar, sabe? É isso, é essa estrutura, né? Estou dando um extremo. Então, observar o ego torna-se todos nós mais conscientes dos nossos padrões e não faz julgamento. Eu não julgo você, você não me julga e não julga a si mesmo. A gente observa as histórias que esse ego vem contando para nós e a gente começa a desidentificar. Quando eu tomo consciência, eu me desidentifico. E aí o ego deixa de ser patrão e passa a ser empregado. E você sente que a sua vida ela é mais harmônica, menos sofrimento, menos a mente não surta tanto. Perceber que o ego não é a sua verdadeira natureza. Ele fala aqui, é a presença. Então, viver, para sentir a presença, eu preciso viver no presente, concentrar no momento presente, onde o ego não tem poder. Essa história que eu li para vocês no início é uma história de um livro que eu amo muito, que chama Sem Lama Não Há Lótus. É um livro muito pequenininho de Thich Nhat Hanh, e Thich Nhat Hanh, ele fala muito disso, né? Que, por exemplo, o silêncio e a meditação não é uma prática, é um estado de consciência. A paz não é uma prática de praticar a paz. A paz é um estado de consciência que todo mundo tem, mas que precisa desabrochar. Então, ele dizia que se você consegue meditar, se você consegue andar meditando, é fácil sentar para meditar. Porque eu me torno consciente de tomar um chá. Eu não como olhando para a televisão, vendo o celular. Eu estou desfrutando daquela presença, né? E aquilo é a coisa mais importante que eu tenho. Se a gente tivesse essa reflexão de entender que pode ser que amanhã eu faça essa reflexão para mim, sempre, antes de dormir. Se hoje for o meu último dia, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu disse eu te amo para quem eu precisava, eu falhei com alguém. Esse é o momento, à noite da minha meditação, que às vezes eu mando mensagem. Você tá bem? Tô com saudade. Porque eu sempre digo assim, se amanhã eu não estiver aqui, eu não deixei para amanhã o afeto que eu precisava entregar.
eu me coloquei inteira diante daquilo. E quando a gente está inteira, a gente está na presença. Roberto Crema, que é um professor incrível da psicologia transpessoal, ele diz assim, quer saber se você se transformou num mestre? É que quando alguém está falando com você, você está completamente inteiro com aquela pessoa. Você está presente na presença. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar com alguém que a pessoa estava com você, de coração, de corpo, de intenção, de assim é estar diante de um mestre, né? Então, é um exercício, né? Roberto Crema, falando nele, Roberto Crema, ele diz assim, o ego só se esconde do ego, né? O ego, ele não quer ser sujeitado ao self, então ele vai se escondendo pelos meandros da sua própria existência. E a gente precisa ver porque a gente vive um momento tão de hipertrofia de uma mente que está o tempo todo fragmentando, gerando fronteiras. A gente tende a olhar para o que vai ruim, ao invés de olhar para o que vai bem. E os conflitos vão sendo gerados dentro de nós mesmos. O conflito que a gente vê fora de nós, no vizinho, na sociedade, no nosso mundo, esses grandes conflitos começaram dentro de nós. Preciso comentar, né? Não sei se vocês estão vendo o The Chosen, que saiu o último episódio. O último não, né? E tem uma cena para mim que é muito linda. E que eu cheguei até postar no meu Insta, que é quando eles sentam na última ceia, a cena da última ceia, eles têm tantos conflitos, eles estão tão dilacerados, tão fragmentados, que ao invés de trazer paz para aquele que vai morrer, eles trazem mais perguntas. E quando essa mesma cena é colocada numa mesa junto com todas as mulheres, todas elas reverenciam ele, dizendo o quanto ele foi bom. E fazendo uma analogia a Deus como se ele fosse Deus, né? E eu acho que é isso, é da nossa natureza trocar o diabolos, que em grego significa aquilo que divide, desassocia, sair das nossas crises e achar os símbolos. O fator simbólico é o fator do que é sagrado. O símbolo é aquilo que religa, é aquilo que restaura, é aquilo que traz interesse, é aquilo que nos coloca na presença. Então a gente sofre dessa anemia da inteligência dos símbolos, de olhar os símbolos como uma consciência que é quase subjetiva, mas que faz parte para sintetizar a nossa vida, para trazer acalento, sabe? Quantas vezes você vê uma criança sorrindo e às vezes você não dá nem importância? Quantas vezes a sua flor desabrochou na sua casa? Ou você recebeu um eu te amo do seu filho e pode ser que é a última vez que você vai ouvir aquilo e você não olha para esse símbolo, porque eu estou preso em questões que não vai te levar a nada. Sofremos dessa anemia da inteligência dos símbolos. E a gente precisa olhar os símbolos que nos acompanham. Isso é a maior conexão que a gente tem com Deus. É Deus falando através de nós. Quer ouvir Deus? Veja os símbolos. Né? Nós excluímos o tempo todo. Nós o tempo todo estamos ou nos excluindo do que a gente gosta, do que... Quantas vezes você fala assim, nossa, eu adoro dançar. Aí eu pergunto, mas por que você não dança? Ah, porque eu estou fazendo muita coisa. Percebe onde que eu estou falando? Ah, eu adoro tomar um chá naquele lugar. Mas por que você não vai lá? Ah, porque eu tô com a minha vida tão corrida que eu esqueço que eu... A gente esquece das coisas que são importantes e essenciais na nossa vida. E às vezes, quando a gente exclui pessoas, nós excluímos do outro porque a gente se sente separado dele. Mas quando a gente está integrado junto, a gente não exclui. A gente aceita o outro.
Então, o ego, aqui, ele representa o diabos. Pensa na palavra diabolos, que vem da separatividade, que vem desse fator que nos coloca contra o outro. Não é sobre direita e esquerda, é sobre ser humano. Não é sobre o que está em cima e o que está embaixo. É sobre vida. Então, o egocentrismo, ele é, hoje, uma causa comum de todo tipo de violência. Então, por isso, ele dá bastante vazão ao ego. A gente precisa falar mais vezes do ego. Porque o egocentrismo, esse lugar da gente achar que a vida é só meu, é a minha família, a gente não entende que a vida é como uma pedra no lago. Todos nós aqui hoje estamos conectados. E vamos ficar conectados através dessa aula por um tempinho. Daqui a pouco a gente pode ser que a gente se desconecte. Mas por um tempo a gente vai estar conectado por essas informações que chegaram até nós. E vamos pensar que nesse momento, sei lá, vamos pensar que nesse momento a Cláudia toma uma atitude muito ruim para ela. Não é para mim, para ela mesma. A pedra que ela joga no lago chega até mim. Então, quando a gente faz o bem para nós, não é só para nós. A gente está fazendo bem não só para os nossos filhos, amigos, parceiros, parceiras. A gente está fazendo bem para muito mais pessoas. Para, quiçá, pelo menos pela humanidade, se a gente puder alcançar esse espaço de consciência. Então, considerando a violência da qual nós vivemos, é natural que a gente entenda e tem que dialogar mais vezes sobre o ego e resolver esse dilema que é criado dentro de cada um de nós. Por isso, viver na presença. Por isso, vou sempre falar isso. Yoga, Tai Chi Chuan, canto, música, rodas, é muito importante. Porque coloca você na presença. Esse é o resgate da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela não trabalha na dor, ela trabalha na presença. Eu vou olhar para a sua dor, mas eu vou te trazer para a presença, para o centro. Eu não vou deixar você enquanto você não achar o seu centro. Então, há que se haver uma terapia da paz. Essa é a maior mística. Como transformar a nossa vida em ações pacíficas, em falas pacíficas. E quantas vezes a gente está nervoso, a gente sai e bate a porta. Vamos pensar que você mora em apartamento. Aí você bate a porta do apartamento. Pá! Você está com raiva. Você acha que só você se incomodou com a sua raiva, mas o vizinho de cima e de baixo também. Percebe? E o que você gerou neles? Essa consciência da dualidade. A gente, nessa grande matrix que é a vida, eu entendo que a gente vive coisas duais. Na borda da vida, a vida é dual. Dia e noite, certo e errado, fácil, difícil, preto e branco, alegria, tristeza. Tá bom. Na borda da vida tem dualidade, mas no centro é unicidade. E quando você encontra o centro em você, você não tá mais dizendo, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito ruim. Porque você está preocupado em gerar amor. Eu não estou preocupado em querer fazer você entender o que eu acho que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é fácil. Eu não quero provar nada para ninguém. Ai, me dá uns espasmos, assim, de silêncio, de vontade de entrar e meditar. Que é, eu tinha uma professora, eu sempre falo dela, que foi uma mulher muito emblemática. Adoraria que vocês tivessem conhecido ela. Ela era uma mulher, quando ela entrava na sala, não tinha uma pessoa que não olhava, não reverenciava. Sabe aquela mulher que era a própria concepção do feminino? Que não tinha um homem e uma mulher que não olhava ela, e quando ela começava a falar, não tinha ninguém que não ficava assim, ó. Nem piscava. E ela falava muito isso. Eu não quero ter que
possuir nada para não ter que me defender depois. Isso é lindo demais. Eu não vou tomar isso como uma verdade absoluta, porque depois eu vou ter que me defender dela. Eu não quero estar nesse lugar. Esse lugar é não transcender o ego. Então, como sujeitar o ego ao self? Como abrir espaço do Oriente, né? Essa simbologia da transpessoal que diz que o Oriente é o espaço do ser e o Ocidente é o espaço do ser maior. E o Oriente é o espaço do ser maior. O Oriente, isso. E o Ocidente é o espaço do ter, do realizar. Eles dizem que essa é a grande oportunidade. Quando você olha para o Oriente, eles são povos que meditam muito mais, percebe? Povos que têm esse olhar mais para a meditação. Então, a nossa primeira tarefa é tentar propor aquilo que Jung falava, que é desenvolver um bom ego. Não dá para a gente, mas enraizar esse ego com amor no centro da nossa existência, tendo uma boa cidadania, curando as nossas feridas, pacificando os nossos conflitos e qual é o próximo do Jung? Deixa eu pegar minha cola. E apaziguando os temores. Olha que lindo! Então, se você tem esse olhar junguiano, pronto. Você só precisa transcender o que foi reconhecido, aceitar, desenvolver, ressignificar, integrar, acabou. Vai ouvir outras histórias? Sim, mas eu estou consciente de todas elas. Eu, como um bisturi, vou abrir espaço, de alguma forma, para olhar a minha vida de um ângulo profundo, para que eu possa dar sentido. Um passo aqui, mais um passo aqui. A gente não pode viver a nossa vida como uma passagem, perder tempo. A nossa encarnação é muito preciosa. A nossa encarnação é muito preciosa. A gente precisa entender como a nossa encarnação ela é preciosa, como a gente aqui é preciosa, como o mundo precisa da gente, como a gente precisa da gente mesmo, sã, pacífica, amorosa. Eu lembro de Hermes Trismegistus. Não sei se vocês conhecem. Caibalion. Ah, que lindo, né? Ele diz: o todo descansa na parte e ele só tem sentido pelo todo. A mente do todo é o todo e o todo é a mente. Tudo está dentro do todo e o todo está dentro de tudo. Então, só há um lugar de unidade. O 2 da dualidade é transcendido pelo 3 da aliança, da presença. Então, olha para a Trindade, seja o Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus tem uma passagem que diz isso, né? Você pode... Se você pecar contra o Pai, você será perdoado. Se você pecar contra o Filho, você será perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você não será perdoado. Porque simbolicamente, nessa visão mais iógica, é como se o Espírito Santo, Dani, fosse a Mahashakti, a grande mãe, aquela geradora da vida. Você não pode pecar contra isso, contra a presença, contra a unidade, né? Então, a Trindade é esse espaço de amor. Cada ser humano, cada um de nós é um pedaço, cada ser humano é um pedaço de um continente. E pensa na época que o continente não existia mar entre nós. Nós éramos todos conectados. Uma única língua, um único afeto. E nós estamos aqui para começar a entender que é esse lugar que a humanidade está caminhando. Não vai existir muitos idiomas. Não vai existir muitas religiões. Vai existir uma única vontade, o amor. E essa é a nossa vontade hoje, eu acho que é trazer esse ego para esse lugar amoroso, abrir para nós, para o supra-humano, para a inteligência do supra-humano, é fazer essa conexão
daquilo que é mais supra-humano em nós para o infra-humano, tá tudo bem. Fazendo uma conexão profunda e bonita. Você é um porta-voz da Terra, da nova Terra. Você é um porta-voz de uma nova realidade. Você é um porta-voz dessa totalidade. E você precisa crer nisso. Eu quero terminar pensando que a paz tem que reinar sobre nós. A palavra paz em hebraico vem de shalom, não é? Que aproxima, eu sempre digo isso, que aproxima de Shalem, que significa inteiro, Shalem. Então, o que indica a paz é estarmos inteiros. A paz é sentirmos a nossa existência, estarmos inteiros em nós mesmos e não fragmentados. Essa é uma tarefa indispensável, resgatar a nossa inteireza, assumir a nossa grandeza, assumir a nossa alma, parar de achar que nós somos pequenos e assumir a grandeza que nós somos. Acho que falei demais. Vou dar uma pausa aqui. Eu vou pedir para trazer as mãos à frente do peito. Tem um mantra que eu gosto bastante, mas eu quero que vocês primeiro respirem bem profundo. Que você volte para o teu coração. Que você busque o silêncio da tua paz. Tem um mantra que eu gosto bastante, que é Om Asatoma Sat Gamayam, que diz assim: guie-me do irreal para o real. Tamasoma Jyoti Gamayam, da escuridão para a luz. Mrityor Amritangamayan, da morte à imortalidade. Eu acho que esse é um dos mantras que pode nos conduzir, um mantra da paz, que tire a gente do enraizamento do ego e leve para nós a nossa centralidade. Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Jyotirgamayam Mrityormam Britangamayam Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, meus amores. Shalom, Saravá. Até breve.